Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo agora para gravar o nosso último vídeo da série de 4, para que a gente consiga finalizar o plano de ensino de negócios jurídicos, parte geral 2 da matéria de direito civil, tá? Hoje nós vamos falar sobre provas. Primeiramente, né, o que é importante a gente trabalhar? Qual a utilidade de estudar provas? Nesse primeiro momento, quando a gente encerra esse ciclo acerca do negócio jurídico, é simplesmente a necessidade de provar que aquele negócio jurídico foi feito da maneira correta. Mas, caso ele acabe virando um litígio, seu cumprimento não seja feito de maneira espontânea, isso vai nos dar a base para trabalhar questões processuais. Então, a gente consegue ver isso trabalhado de uma maneira inovadora no Código de 2002, maneira que ele não era trabalhado no Código de 1916. Num primeiro momento, a sua utilidade é provar a existência de um ato ou de um negócio jurídico. Ela começa a ser trabalhada no Código Civil a partir do artigo 212 e vai até o artigo 232. Eu sei que vocês ainda não tiveram processo, vocês vão começar a trabalhar a teoria geral do processo no 4º semestre, mas é importante que vocês já se habituem com essa ligação entre o direito material e o direito processual. Então, em termos de estudo, nós temos as provas sendo trabalhadas pelo Código Civil, e aqui nós estamos falando de provas para direito civil, né, para processo civil, que acaba sendo um respaldo, um subsídio para direito do trabalho, tributário, administrativo e por aí vai. E em direito processual, no Código de Processo Civil, a partir do artigo 369. Então, várias vezes ao longo dessa nossa aula, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa, desse nosso encontro, a gente vai acabar falando a respeito dos comparativos, dos paralelos entre o Código Civil e o Código de Processo Civil, tá? Então, no Código Civil a partir do 212 e no Código de Processo Civil a partir do 369. Essas provas, elas precisam ser, primeiramente, admissíveis, ou seja, ela não pode ser proibida pela lei, certo? Eu não posso utilizar um meio escuso, um meio ilícito para provar esse meu direito. Nada justifica. Aqui a gente não vai usar Maquiavel, tá? Que os fins justificam os meios. Não. Eu preciso estar diante de coisas lícitas para conseguir comprovar o meu direito, ok? Elas devem ser pertinentes, ou seja, adequada ao fato em questão, né? Tem que guardar relação, então não posso misturar aqui laranja com abacate, não dá. E outra coisa, ela precisa ter uma finalidade de conclusão, ou seja, ela deve ser concludente. Ela vai esclarecer esses fatos que eventualmente estão anuviados, estão obscuros, esses fatos controvertidos, ok? Muito bem. A partir daí, a gente precisa trabalhar 4 princípios básicos para a natureza dessas provas. Então, o primeiro deles, né? Não basta alegar, eu devo provar. E aqui eu trago um brocado em latim que significa que eu não falar nada, ou eu falar e não provar, eu não alegar nada, ou eu não provar aquilo que eu estou alegando, é a mesma coisa. Tá? Então, eu preciso, se eu estou trazendo isso aos autos, se eu estou suscitando essa dúvida, eu preciso ter meios para comprovar essa minha dúvida, ok? Uma outra coisa, o que nós vamos provar é o fato que está sendo alegado. E aqui eu trago um outro brocado jurídico que cumpre ao juiz aplicar esse direito, porque ele conhece o direito e é ele o responsável por aplicar. Então, para nós, cumpre apenas alegar, né, provar esse fato que nós estamos alegando e não trazer aqui qual direito que deve ser aplicado, não. Nesse primeiro momento eu só vou, de fato, provar aquilo que eu estou alegando, ok? E aqui acaba sendo lógico, né, o ônus dessa prova em direito civil, embora nós tenhamos ali a inversão do ônus da prova no direito do consumidor, em algumas outras matérias, inclusive no Código de Processo Civil, mas a gente ainda está numa situação introdutória, então vamos caminhar pelo básico. Tá? O ônus da prova é de quem alega os fatos, ok? E uma outra coisa muito importante, os fatos notórios, eles não precisam de prova. Então, para que eu vou provar algo que é notório? Não há dúvida acerca daquilo. Tudo bem? Bom, ultrapassados esses princípios básicos, a gente começa a verificar, primeiramente, qual a forma que essa prova deve tomar.
Então, aqui num primeiro momento, eu preciso verificar se a lei não determinar, se a lei determina uma forma especial, eu preciso cumpri-la. Eu preciso seguir essa previsão. E isso nós temos aqui com a base do artigo 406 do CPC. Lembra que eu falei que a gente ia acabar passeando entre esses dois códigos? Pois é. Então, olha só o que o artigo 406 nos diz. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Então, aqui eu trago um exemplo de que, se essa prova precisa ser feita por uma maneira solene, formal, específica, se ela não for feita dessa maneira, ela não será válida e não pode ser suprida essa falta da especialidade ou da formalidade que foi determinada pela lei. Ok? Caso contrário, qualquer outro meio de prova pode ser utilizado. E aqui nós temos a redação do artigo 369 do CPC, que eu vou ler para vocês. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Isso é importantíssimo, pessoal. Essa parte final do artigo 369, ele nos diz por que motivo, por que cargas d'água eu preciso provar algo. Porque aqui, pessoal, eu sei que vocês ainda não tiveram um processo, mas a gente conversa muito sobre isso em sala de aula, sobre a questão prática da aplicação do direito. Eu, quando me vejo numa situação de ter o meu direito violado, eu bato a porta do Poder Judiciário por meio de uma petição inicial. O juiz vai analisar se está tudo ok, ver requisitos de admissibilidade, e aí ele cita a parte contrária, né? A parte contrária traz a sua verdade, a gente sempre brinca com isso, né? Que nenhuma história tem um lado só, ela tem dois lados e o juiz vai ver qual deles ele se convence, e a prova é para isso mesmo que serve. Fazer com que o juiz tenha uma convicção de que é para aquele lado que ele precisa caminhar, tá? Então, a prova é o meio pelo qual eu vou convencer o juiz de que o meu cliente merece a defesa que eu estou dizendo, a aplicação daquele direito e tudo mais. Tudo bem, pessoal? Certo. Então, quais são esses meios de prova em direito admitidos? A partir do artigo 212, ele traz para a gente. Aqui eu trouxe uma publicação que está no site do CNJ, lá no Facebook, a página oficial do CNJ, e ele traz nada mais, nada menos que a letra da lei do artigo 212, certo? E pelo jeito eu vou ter que quebrar esse vídeo em dois de novo, porque eu falo mais que a nega do leite, mas não tem problema. Até que se prove o contrário. Então, o que nós temos aqui? Como que esse fato jurídico ele pode ser provado? Salvo o negócio que se impõe em forma especial, e aí a gente faz aquele paralelo com o artigo que nós lemos anteriormente, o 406 do CPC. Salvo o negócio jurídico que se impõe forma especial, pode ser provado mediante 1. Confissão, e a gente vai passar por todas as nuances dessa possibilidade de confissão, certo? Documento. Quais as modalidades documentais que podem ser aceitas? A gente vai trabalhar mais adiante. Testemunha, e aqui, pessoal, o código sofreu muita alteração em decorrência do Código de 2015, do CPC, e também do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. A gente já abordou isso várias vezes em sala de aula e agora mais uma oportunidade da gente ver algumas alterações que foram trazidas por este estatuto, coisa que antes não era permitida, ok? Presunção e perícia, certo? Passando aqui para a confissão ela tem algumas espécies. Então, nós temos a judicial ou extrajudicial. O que isso quer dizer? Confissões que podem ser feitas dentro de um processo, na constância de um processo, então ela tem aquela esfera, houve toda a formalidade, a parte promoveu, né, a petição inicial, o juiz analisou, citou a parte contrária, eventualmente teve ou não uma audiência de conciliação, e aí a pessoa resolveu confessar dentro dos autos daquele próprio processo. Ou extrajudicial. Pode ser em uma sessão de mediação, de arbitragem, ou até mesmo em consenso entre as partes, sem problema nenhum. Ela também pode ser espontânea, ou seja, ele fez porque quis, ou provocada, mediante, aqui pessoal, pelo amor de Deus, né, a provocação dessa confissão sempre por meios lícitos, né, a gente conversa bastante sobre isso. Provocada no sentido, ele foi citado ou foi intimado para depor nesse processo e aí ele confessou.
ela pode ser expressa, não há dúvidas acerca daquela condição, ou presumida. E aqui, em relação à presunção, nós temos um artigo muito interessante do Código de Processo Civil que ele traz para a gente a possibilidade de uma confissão ficta, ou seja, são os efeitos da revelia. E onde vocês podem encontrar isso? No artigo 344 do CPC. Eu sei que ainda é muito precoce falar sobre isso, mas não é precoce a dúvida, não é precoce a investigação e nem a pesquisa. Nesse vídeo eu paro por aqui, falando sobre essas espécies de confissão, e eu retomo daqui um pouquinho com vocês para finalizar as modalidades de prova que são admitidas em direito, para que não fique muito extenso, para que não fique muito comprido e que vocês consigam compreender. Enquanto o outro vídeo não é postado, vocês podem dar uma olhada nos artigos que eu mencionei e já começando a pesquisa. Ok, pessoal? Até daqui a pouquinho. Beijão!